Vamos falar agora a respeito da situação do transporte público. Mudanças estão previstas na região do Dirceu em relação à integração do transporte coletivo. Vai ter mudança. Mas também algumas questões estão incomodando o poder público. Grande quantidade de gratuidades. Pessoas que andam de graça no sistema de transporte coletivo de Teresina, que tem encarecido as passagens, a constituição dessa tarifa. Gorete Santos é quem traz informações para nós, mais uma vez ao vivo no Jornal do Piauí. Joyce, o sistema de transporte público hoje ele é composto, digamos, por 3 tipos de usuários, né? Aquele que paga a tarifa cheia, o estudante que paga hoje 1/3 aproximadamente dessa tarifa inteira e tem ainda uma série de pessoas que têm direito à gratuidade. Exemplo, por exemplo, dos idosos, que eu acredito sejam essa maioria que tem direito a esse passe livre no transporte coletivo. Alguém tem que pagar a conta por todo esse sistema, por toda essa engrenagem em funcionamento. A gente tem visto aí o aumento desta vez de aproximadamente 20% no valor da tarifa cheia. O trabalhador, claro, insatisfeito com esse reajuste tão alto. E a gente vê agora na reportagem como é que funciona tudo isso. Dona Tereza depende diariamente do sistema de transporte urbano de Teresina e sente o peso do reajuste de 55 centavos concedido esse mês. Eu que moro na Santa Maria da Codipe, trabalho no bairro Mafrense. Não é 10 minutos de ônibus, pago R$3,30, não é caro? Aí todo dia, a semana inteira, pagando R$3,30, no final do mês meu salário quase todo. São cerca de 200 mil usuários de ônibus na capital, mas desse total, aproximadamente 23% são estudantes, que hoje pagam 1/3 do valor da tarifa cheia. Outros 10% têm direito à gratuidade. São idosos, pessoas com deficiência, policiais civis, agentes penitenciários, oficiais de justiça e policiais militares fardados. Um grupo que não entra no cálculo da tarifa. De acordo com esse trânsito, os custos do sistema chegam a aproximadamente 15 milhões de reais ao mês. Para definir o preço da tarifa, divide-se esse valor pelo número de passageiros pagantes. Mas para 2017, o cálculo considerava uma tarifa estudantil de R$ 1,15. Como o prefeito decidiu manter o congelamento em R$ 1,05, alguém tem que pagar a diferença. Em 2015 e 2016, o déficit acumulado foi de aproximadamente 18 milhões de reais. Valor que a prefeitura ainda está pagando de forma parcelada aos consórcios que operam o sistema. Mas o ônus que recai sobre os usuários também pode aumentar, se o número de passageiros que pagam a tarifa cheia reduzir. Ressalta o gerente de planejamento da S-Trans. A produção do custo ela foi a mesma. O custo aumentou porque os preços aumentaram, tá? E nós tivemos uma redução na quantidade de passageiros pagantes. Então, necessariamente, isso pesa na hora de fazer. Quando você pega uma coisa que aumentou, com outro fator que se aumentasse poderia amenizar, mas ele diminuiu, então necessariamente essa conta ela vai tender a aumentar. Vindo novas gratuidades, isso pode impactar ainda mais? Inevitavelmente. Vindo novas gratuidades, a conta para o passageiro pagante inteira, ela necessariamente será impactada. Se o município assume toda a conta, pode faltar para investimentos na infraestrutura. E aí, quem já paga caro pode permanecer insatisfeito com o serviço oferecido. Ônibus quebrado, calor, parada de ônibus também não é boa. Todo mundo quer um transporte de qualidade, um sistema que opere de forma satisfatória. Para isso, Joelson, uma das saídas, inclusive nessa questão do custo-benefício, seria exatamente o investimento na infraestrutura. Nós estamos aqui em um dos terminais de ônibus, como vocês podem observar. Essa é uma das medidas que vem sendo adotadas aqui em Teresina e que a gente espera que a médio prazo possa sim trazer uma melhoria dessa qualidade do serviço que é oferecido à população. Como bem mencionou aí uma das entrevistadas, não basta só um ônibus, há uma série de questões. O ponto de ônibus também, que muitas vezes fica ao sol e à chuva, a qualidade desse transporte que é oferecido, o tempo de espera também pelo ônibus. Para isso, então, o sistema de integração que começou aqui na região sudeste da capital e agora começa
Aliás, agora tem mais uma etapa de ampliação a partir deste final de semana, que aí deve contemplar toda a região sudeste. Vamos então agora aos novos bairros que começam a integrar esse sistema. São eles os bairros Todos os Santos, bairro Jardim Europa, Deus Quer e Gurupi. Esses 4 bairros aí que concentram, na verdade, uma série de outras comunidades. É um número bem maior, na verdade, de comunidades que vão ser, a partir de agora, beneficiadas por essa ampliação do sistema integrado aqui na região sudeste. Para tratar mais sobre isso agora, eu continuo conversando com o gerente de planejamento da S-Trans, o Vinícius Rufino. Inclusive, ele falava a respeito desse ônibus que se encontra aqui no terminal. Por enquanto, a integração ela só funciona durante os finais de semana, mas há testes sendo realizados aqui também, paralelamente a isso. A partir deste final de semana é de fato 100% da região, e que testes também são esses que estão sendo feitos para melhorar esse sistema? Vinícius, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. A partir desse final de semana, a partir desse sábado, dia 21 de janeiro, a gente finaliza a inserção das linhas da Zona Sudeste dentro do terminal de integração, dos terminais. Então, essas linhas que faltavam, que são respectivamente as do Jardim Europa e a do Todos os Santos, que atendem esses bairros nas suas adjacências, passam a alimentar os terminais do Itararé e do Livramento, e as pessoas começam a desfrutar dessa forma da variedade de opções, do aumento de opções e da maior agilidade do serviço nesse sentido. Em relação a testes, o fato do ônibus estar nesse momento aqui, nós estamos fazendo testes de painel, né? Estamos testando a questão da geração de informações e da oferta de informações para os usuários nos painéis digitais dos terminais. Que tipo de informação, por exemplo? As previsões de horário que os ônibus vão estar chegando, as linhas alimentadoras, e a programação de partidas dos ônibus troncais. Que horas para o usuário, assim que chegar no terminal, independente do sentido que ele venha, se ele vem do bairro ou do centro, ele já tem uma informação mais precisa de quanto tempo ele vai esperar por esse ônibus, que horas o ônibus vai estar chegando no caso dos alimentadores e que horas esses ônibus vão partir no caso dos troncais. Agora, há uma grande expectativa para que essa integração ela passe a funcionar nos dias úteis. Por enquanto, está funcionando somente durante os finais de semana, que tem um fluxo muito menor de passageiros. Já se pode dar essa previsão? O que falta de fato para que isso passe a funcionar todos os dias da semana? Isso, importante ressaltar que a operação nos finais de semana ela foi uma medida adotada para dar para fazer uma migração para o passageiro de maneira mais gradativa, para que ele possa se adaptar de maneira mais tranquila, sem sentir tanto impacto, um impacto minimizado em relação a, por exemplo, se a gente iniciasse a operação nos dias úteis. E também dependemos de algumas outras implementações, por exemplo, os corredores que estão em fase de finalização de obra, a gente ter esses corredores já implementados para a gente ter uma agilidade maior nessa operação para os dias úteis que tem uma movimentação maior. Em relação a quando a gente vai operar nos dias úteis, seguramente esse ano de 2017. Possivelmente ainda no primeiro semestre, mas estamos dependendo ainda de finalização de algumas obras, de uma parte de frota que está chegando e, de fato, principalmente da adaptação, da gente sentir que o usuário, de uma maneira geral, já tem segurança para tomar esse ônibus no seu dia a dia, no seu cotidiano de todo dia. Nisso, muito obrigada, então, pela participação aqui no Jornal do Piauí, trazendo essas informações. Portanto, a partir deste final de semana, Joelson, pelo menos todos os bairros aqui da região sudeste passam a operar nesse sistema de integração, pelo menos durante os finais de semana. Joelson. Obrigado, Gorete. Obrigado também a Vinícius Rufino, e a gente esperando que sempre esse progresso no transporte coletivo possa alcançar o maior número de pessoas.